Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trago um caso aqui comentado de infiltração de articulação sacroiliaca, um caso aqui nosso do consultório, onde eu vou mostrar o passo a passo desse caso e também da infiltração que eu realizei na articulação sacroiliaca dessa paciente. Eu sou Leonardo Schmidt, sou reumatologista e atuo com ultrassom em minha rotina diária já há mais de 10 anos. E hoje eu vou passar então esse caso para vocês, para compartilhar com vocês, uma paciente nossa aqui da clínica, uma mulher de 57 anos, funcionária pública. Ela veio já desde o ano passado com uma queixa de dor na região de sacroiliaca esquerda, já com início uns 4 anos de evolução, um caráter misto, horas mecânica, dor, horas inflamatória, com dor a repouso, dor assim também relacionada às primeiras horas da manhã. Então, é uma dor mista também, ela tinha dor relacionada com alguns movimentos, então não ficou muito característico se essa dor era exclusivamente inflamatória, que falaria a favor aí de um quadro de espondiloartrite. A história pregressa, assim, nada digno de nota, a história familiar também, não tinha história de doenças reumáticas na família, não é fumante nem tabagista. No exame físico chamava atenção uma manobra de Fabry, ah, pelo lado esquerdo mesmo, que é uma manobra onde a gente faz a rotação externa do abdução e rotação externa do quadril, como se fosse formar o número 4 com a perna em questão que a gente está testando, e o paciente refere dor na região sacroiliaca. Exames complementares iniciais que a paciente trouxe, ela não tinha o marcador HLA-B27, que é um marcador importante nas espondiloartrites, era negativo. Tinha ali exames de contato prévio com hepatite B, mas com imunidade. Outras provas reumáticas, né, como FAM, fator reumatório negativos. Exames de VHS-PCR também não característicos, normais. Raio-X sacroiliacas normal. Pedimos então uma ressonância de sacroiliaca, e essa ressonância mostrou hipossinal em T1 e hipersinal em T2, na região da sacroiliaca esquerda, podendo estar relacionado com sacroileite. Também tinha realce no espaço e na cápsula articular da sacroiliaca esquerda. Algumas irregularidades e esclerose óssea também na região da sacroiliaca esquerda, podendo estar relacionado à erosão prévia. Esse foi o laudo da ressonância magnética da nossa paciente. Tentamos inicialmente tratamento com anti-inflamatório, mais fisioterapia. Teve uma resposta parcial, mas não muito boa, e a dor dela continuou. Então, fizemos um planejamento de realizar então uma infiltração por ultrassom, guiada por ultrassom, na articulação sacroiliaca esquerda. Quando a gente vai visualizar a articulação sacroiliaca esquerda, a gente tem um acesso nessa região posterior aqui. Esse aqui é uma imagem de livro, aqui está a referência da literatura. Então, mais ou menos nessa região, a gente vai conseguir visualizar esse processo espinhoso e vai arrastando, no caso aqui para o lado esquerdo, que é esse exemplo do livro, né? A gente passa pelo forame sacral, e também mais à esquerda a gente vai então encontrar a articulação sacroiliaca propriamente dita. Não é uma imagem muito bonita, mas aqui inclusive foi usado o transdutor convexo para a visualização dessa imagem, mas a gente consegue ver esse espaço articular aqui da articulação sacroiliaca, com o transdutor posicionado mais ou menos nessa região aqui, e também levemente obliquado. Na verdade, para obter essa imagem, a gente faz uma obliquidade. Aqui uma imagem minha, já feita com um transdutor linear, paciente mais magro. A gente também consegue ver a sacroiliaca, nesses casos de paciente um pouco mais magro. Então aqui o sacro e o osso ilíaco, então esse espaço aqui é a articulação sacroiliaca propriamente dita, aqui no lado direito, nesse caso aqui em questão. Um outro parâmetro que é importante, que os estudos mostram, é fazer avaliação pelo Power Doppler, aqui tentando identificar o índice de resistência, se você encontrar algum sinal ao Power Doppler. Esse índice é aquele índice que a gente faz uma divisão do pico sistólico, menos o final da diástole, dividido pelo pico sistólico novamente. Então, ele vai dar um valor absoluto, e alguns estudos mostram, quanto mais baixo esse valor, maior a chance de realmente tratar-se de um processo inflamatório ali na articulação sacroiliaca. Alguns estudos mostram que um limite de corte de 0,6 para esse RI, ele é sugestivo realmente de sacroileite, e se tiver mais que 3 sinais ao Power Doppler também. Esse estudo aqui desse autor de 2014, onde ele comparou o ultrassom com ressonância magnética para diagnóstico de sacroileite. Então, quanto mais baixo é o RI aqui, principalmente abaixo de 0,6, indica que realmente
pode tratar-se de um processo inflamatório. Aqui, então, a gente iniciou nosso exame da nossa paciente, fazendo um planejamento de que agulha que a gente ia usar. A articulação sacroiliaca é uma articulação profunda, então aqui para eu chegar no alvo eu precisaria pelo menos de uma agulha de 5 centímetros, então optamos por uma agulha de rack de 25 gauge, uma agulha fina, porque o objetivo não era fazer aspiração de nenhum material, então optei por uma agulha de calibre bem fino mesmo para ter mais conforto, para o paciente ficar mais confortável com o procedimento, já que eu não ia fazer nenhuma aspiração de material, então essa agulha, mesmo sendo mais fina, ela foi bem efetiva. Aqui uma avaliação prévia, então a gente conseguia ver que essa paciente tinha sinal ao power Doppler, um sinal isolado, mas era um sinal presente ali dentro da sacroiliaca, e na avaliação de RI, realmente esse RI estava abaixo, em torno de 0,5, 0,56 aqui, 0,52 aqui nessa outra aferição que eu fiz, então corroborando aí que realmente tratava-se de um processo inflamatório. Aqui eu já estava introduzindo a agulha, fazendo a anestesia de todos os planos, né? Lembrando aqui que a gente tem plano de pele, subcutâneo, planos musculares, aqui tem alguns planos, alguns ligamentos também, nessa região aqui da sacroiliaca, então estava entrando com bastante cautela, sem pressa, com bastante tranquilidade, fazendo a anestesia do trajeto. Aqui eu estava só com anestésico, e o anestésico também já serve como uma prova terapêutica. Ao introduzir um pouquinho de anestésico ali na sacroiliaca, o paciente se queixou de melhora da dor, uma melhora praticamente imediata, então isso também serve como prova terapêutica ou prova diagnóstica nesses casos. Então, estava introduzindo, né, a agulha aqui, a gente consegue ver ela. Como a agulha era muito fina, não é uma visualização tão bonita, tão fácil, mas a gente consegue visualizar essa agulha indo em direção ao nosso alvo, que é essa região aqui da sacroiliaca. Aqui a gente tem o ilíaco, que é o sacro, e aqui eu já estava lá posicionado lá dentro da articulação sacroiliaca. Eu fiz um tratamento com glicocorticoide aqui, com betametasona, nesse caso, e também com um medicamento anti-homotóxico, o Motix, na sequência da betametasona. Então, aqui eu estava introduzindo, né? A gente não consegue ver com muita nitidez a pontinha da agulha, mas a gente vê o fluido líquido aqui, saindo dentro da articulação sacroiliaca. É aqui nesse trajeto que a gente vê a agulha de rack, com uma agulha bem fina, então tem que prestar atenção para a gente localizar ela. Mas dava para ver bem, assim, eu consegui acompanhar todo o trajeto dela até lá. E aqui a introdução, então, dos medicamentos dentro da articulação sacroiliaca. Utilizei transdutor linear mesmo aqui. Considero a imagem do linear melhor nesses casos. Aqui, quando o paciente é mais magro, então, se possível, o paciente é mais magro, dá para ser utilizado também o transdutor linear. Paciente um pouco mais obeso ou com mais musculatura aqui, recomendo usar o transdutor convexo aqui. Aqui eu optei pelo linear no modo trapezoidal, que ele simula um modo como se fosse um transdutor convexo, entre aspas, né? Ele faz, né, uma imagem mais ampliada. Então, eu optei por usar o modo trapezoidal aqui do transdutor linear, porque eu estava visualizando bem o meu alvo ali. Então, eu optei por utilizar esse mesmo transdutor. Muito bem, espero que você tenha gostado desse vídeo. Essa paciente a gente vai fazer o acompanhamento ainda. Ela não fechou os critérios muito claros diagnósticos para a gente pensar numa espondiloartrite. Esse tratamento vai servir até como uma prova terapêutica para ela. O primeiro fator que não fecha muito os critérios comuns aí de diagnóstico é a própria idade. Ela começou com sintomas tardiamente, não é comum isso em espondiloartrite, a gente espera sempre sintomas antes dos 45 anos, apesar que ela tem imagem e ressonância magnética mostrando ali sinais de sacroiliite, porém não tem o marcador genético, a HLA-B27, e a faixa etária dela é um pouco fora da faixa etária normal. Então a gente vai acompanhar esse caso. Espero que vocês tenham gostado. Se você, por acaso, estiver assistindo pelo YouTube, aproveite e se inscrever nos canais, assinar o sino de notificações. Se você tem a intenção de se aprimorar na ultrassonografia reumatológica, esses aqui são meus cursos, meus treinamentos em ultrassom reumatológico. Então, são cursos exclusivos para médicos, independente da especialidade. Qualquer médico ou médica pode se inscrever nos nossos treinamentos. Nós temos treinamento híbrido,
que engloba todo o material já disponibilizado no nosso curso online, Descomplicando Ultrassom na Reumatologia. Então, todo o conteúdo da plataforma, mais 3 dias de prática aqui comigo. Temos o programa de acompanhamento de mentoria, que é um acompanhamento mais individualizado do aluno também, e também o curso de demonstração prática em ultrassom reumatológico, que é um curso onde eu mostro todos os protocolos sistematizados de ultrassom que eu realizo aqui na clínica. Esse material de demonstração prática também faz parte do combo ultrassom reumato online e também do híbrido. Então fica aqui o nosso site, eu vou deixar também na descrição do vídeo. Um grande abraço e nos encontramos então nas nossas próximas aulas. Até mais.